Lei 5.172, famoso CTN. O Sistema Tributário Nacional é regido pelo disposto da Emenda Constitucional 18 de 1985, em leis complementares, em resolução do Senado Federal e nos limites das respectivas competências, em leis federais, nas constituições e em leis estaduais e em leis municipais. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para a qualificada. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificar a denominação e demais características formais adotadas pela lei, a destinação legal do tributo, do produto, de sua arrecadação. Título 2 da competência tributária, disposições gerais. A tributação constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas constituições dos estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquele a que tenha sido atribuídos. A competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que compete à pessoa jurídica de direito público a conferir. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que tenha conferido. Não constitui delegação de competência ou cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou de função de arrecadar tributos. O não exercício da competência tributária não defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Capítulo 2. Limitação da competência tributária. Seção 1. Disposições gerais. É vedado à União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituir e majorar tributos sem que a lei estabeleça, ressalvadas as majorações dispostas no artigo tais. É vedado cobrar imposto sobre patrimônio e renda com base em lei posterior à data inicial do exercício financeiro que corresponda. Estabelecer limitação ao tráfico no território nacional de pessoas ou mercadorias por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços um dos outros, tempo de qualquer culto, o patrimônio e renda, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na seção 2 desse capítulo. O papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. O disposto no inciso 4 não exclui a atribuição por lei às entidades referidas da condição de responsável pelos tributos que lhe caiba reter na fonte, e não as dispensas das práticas de atos previstos em leis asseguratórios do cumprimento de obrigação tributária por terceiros. O disposto na linha A do inciso 4 aplica-se exclusivamente patrimônio e renda aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo e inerentes aos seus objetivos. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que importe distinção ou preferência em favor de determinado estado ou município.
É vedado ao Estado, Distrito Federal e municípios estabelecer diferença tributária entre os bens de qualquer natureza em razão de sua procedência ou seu destino. Seção 2 das disposições especiais. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º, observado o disposto nos seus parágrafos 1º e 2º, é extensível às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, tão somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. O disposto na linha A do inciso 4 do artigo 9º não se aplica aos serviços públicos concedidos cujo tratamento tributário é estabelecido pelo poder concedente no que se refere aos tributos de sua competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Mediante lei especial, e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços públicos que conceder, observado o parágrafo 1º do artigo 9º. O disposto na linha C do inciso 4, patrimônio e renda de instituição de educação e assistência social, sem fins lucrativos, é subordinado à observância dos seguintes requisitos para as entidades neles referidas: não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou suas rendas a qualquer título, aplicarem integralmente no país os seus recursos e na manutenção dos seus objetivos institucionais, manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no parágrafo 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. O serviço a que se refere à linha C do inciso 4 do artigo 9º são exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios: para guerra externa ou sua iminência, calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis, conjuntura que exija a absorção temporária do poder aquisitivo. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, no que for aplicável o disposto nesta lei. Título 3 dos impostos. Disposições gerais. O imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Os impostos, componentes do sistema tributário nacional, são exclusivamente os que constam destes títulos, com competência e limitação nele prevista. Compete à União instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados e, se aqueles não forem divididos em municípios, cumulativamente atribuídos a estes. O Distrito Federal e os estados não divididos em municípios, instituir cumulativamente os impostos atribuídos aos estados e aos municípios. Capítulo 2 do Imposto sobre Comércio Exterior. Seção 1, Imposto sobre Importação. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada deste no território nacional. A base de cálculo do imposto, quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação, em uma venda em condições livres de concorrência, para a entrega no porto ou lugar da entrada do produto país. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado levado a leilão, o preço da arrematação. O Poder Executivo
pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Contribuinte do imposto é o importador ou quem alinha a ele equiparar, o arrematante dos produtos apreendidos ou abandonados. Imposto sobre exportação. Você exportar. O imposto de competência da União sobre exportação para o estrangeiro de produtos nacionais ou nacionalizados. Tem como fato gerador a saída deste do território nacional. A base de cálculo do imposto é quando a alíquota seja específica à unidade de medida adotada pela lei tributária. Quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência. Para efeitos do inciso 2, considera-se entrega como efetuada no porto ou lugar da saída de produtos, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre as operações de exportação e nas vendas efetuadas no prazo superior aos correntes no mercado internacional o custo do financiamento. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou do preço referidos no artigo anterior, excedentes do valor básico, fixado de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. O Poder Executivo pode, na condição e nos limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas ou a base de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem alheia a ele equiparar. Receita alíquota de imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Capítulo 3. Imposto sobre patrimônio e a renda. Imposto sobre propriedade territorial rural. O imposto de competência da União sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do município. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor qualquer título. Seção 2. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por ascensão física, como definido na lei civil, localizados na zona urbana do município. Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observados os requisitos mínimos da existência de melhoramentos, indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público: meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para a distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbanas constante de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinado à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinado à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Na determinação de base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 3.
imposto sobre transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. O imposto de competência dos estados sobre transmissão de bens imóveis e de direitos relativos tem como fato gerador a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil. A transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. A cessão de direitos relativos à transmissão se referidos no inciso 1 e 2. Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. O imposto não incide sobre transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1 deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem forem conferidos. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à da aquisição decorrer de transações mencionadas neste artigo. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à sua aquisição. Verificada a preponderância referida neste artigo, torna-se devido o imposto, nos termos da lei vigente, à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. O disposto nesse artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizadas em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá para efeito de aplicação de alíquota mais baixa as transmissões que atendam à política nacional de habitação. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título de imposto de que trata o artigo 43, sobre o provento decorrente de mesma transmissão. O imposto competente ao Estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4 do imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza. O imposto de competência da União sobre rendas e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, assim entendidos os produtos do capitais, do trabalho ou da combinação de ambos, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais, não compreendidos no inciso anterior. A incidência do imposto independe de denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Na hipótese de receita ou de rendimentos oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará a sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei
essa condição ao possuidor, a qualquer título dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributários a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Capítulo 4. Imposto sobre produção e a circulação. Seção 1. Imposto sobre produtos industrializados. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, a sua saída do estabelecimento a que se refere o parágrafo único do artigo 51, a sua arrematação, quando apreendidos ou abandonados e levados a leilão. Para efeito deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação, que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para consumo. A base de cálculo do imposto é, no caso do inciso 1 do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescidos no montante de imposto sobre importação, nas taxas exigidas para a entrada do produto no país, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. No caso do inciso 2 do artigo anterior, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua similar, no mercado atacadista da praça do remetente. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos neles entrados. Salvo o saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte, transfere-se para os períodos ou períodos seguintes. Os produtos sujeitos aos impostos, quando remetidos de um para o outro estado, ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitidas em séries próprias e contendo, além dos outros elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. O contribuinte do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar, o industrial ou quem a lei a ele equiparar, o comerciante de produtos sujeitos a imposto que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. Para os efeitos desse imposto, considera contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador industrial, comercial ou arrematante. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador, quanto à operação de crédito, a sua efetivação para entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Quanto à operação de câmbio, a efetivação pela entrega da moeda, nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição por este. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão de apólice ou do documento equivalente ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate deste, na forma da lei aplicável. A incidência definida no inciso 1 exclui a definida no inciso 4. E reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento e ao resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. A base de cálculo do imposto é
Quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebida, entregue ou posto à disposição. Quanto às operações de seguro, o montante do prêmio. Quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, o da emissão, o valor nominal, mais o ágio, se houver, na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em bolsa, como determinar a lei. No pagamento ou resgate, o preço. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou a base de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política monetária. Contribuinte do imposto é qualquer das partes nas operações tributadas, como dispuser a lei. A receita ao líquido do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Imposto sobre serviços de transporte e comunicação. O imposto de competência da União sobre serviços de transporte e comunicação tem como fato gerador a prestação de serviços de transporte por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contém inteiramente no território de um mesmo município. A prestação de serviços de comunicação, assim se entender na transmissão e o recebimento por qualquer processo de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município e a mensagem em curso não possa ser captadas fora desse território. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, o contribuinte de imposto é o prestador de serviços. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétricas e minerais do país. O imposto de competência da União sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétricas e minerais do país tem como fato gerador a produção, como definido no artigo 46 e seu parágrafo único, a importação, como definido no artigo 19, a circulação, como definido no 52, a distribuição, assim entendida a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público, o consumo, assim entendida a venda de produto ao público. Para efeito deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. O imposto incide uma só vez sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, como dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou sua competência, incidentes sobre aquelas operações. A lei observará o disposto neste título relativamente aos impostos sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo, ao imposto sobre importação, quando a incidência seja sobre essa operação, há imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, quando a incidência seja sobre a distribuição. Seção 2. Impostos extraordinários. Na iminência de caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários, compreendidos ou não entre os referidos nessa lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos, contado da celebração da paz. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas, dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou a respeito à propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Considera-se regular o exercício do poder de polícia, quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável.
com observância no processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio do poder. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se utilizados pelo contribuinte efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título, potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por cada um dos seus usuários. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, considera-se compreendidos no âmbito das atribuições da União, Estado, Distrito Federal e municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as constituições dos estados e leis orgânicas e as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatíveis, competente a cada uma dessas pessoas de direito público. Título 5. Contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorram valorização mobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos: publicação prévia dos seguintes elementos, memorial descritivo do projeto, orçamento de custo de obras, determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição, delimitação da zona beneficiada, determinação do fator de absorção do benefício de valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nelas contidas. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Regulamentação do processo administrativo, de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo de sua apreciação judicial. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a linha C do inciso 1 pelos imóveis situados na zona beneficiada, em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição de forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. Esse aqui não vou ler não, viu?